Você se lembra da última vez que o silêncio parecia gritar? Era para ser apenas mais uma noite de trabalho. Solitária, como sempre. Mas naquela noite, o Sanatório São Bartolomeu, trancado e esquecido desde 1996, resolveu falar. E eu fui a única a ouvir. Meu nome é Clara Mendes, tenho 46 anos, trabalho como faxineira desde os 17. Nunca fui de me impressionar fácil. Já limpei hospital em área de isolamento, necrotério, até delegacia durante rebelião. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que vivi, quando aceitaram meu cadastro temporário para limpar o que restava do antigo sanatório São Bartolomeu. Fazia quase 30 anos que o local estava abandonado, mas a prefeitura decidiu reabrir parte da ala administrativa para transformá-la em arquivo morto. Disseram que queriam aproveitar o espaço. Era uma iniciativa barata, e ninguém precisava entrar nas alas antigas. Só limpar corredores e escritórios. Um turno só noturno 3 vezes por semana. Na entrevista, o encarregado olhou direto nos meus olhos e disse: "Não vá além do portão do bloco B. Aquela parte está condenada. E evite usar o elevador principal depois da meia-noite." Ele costuma travar. Achei exagero. Lugar velho tem dessas coisas. Na minha primeira noite, tudo parecia comum. Poeira, teias de aranha, cheiro de mofo, luzes fracas piscando. Era como qualquer outro prédio antigo. Coloquei meus fones, peguei o carrinho de limpeza e fui direto para o primeiro andar. Na segunda hora de turno, percebi que o elevador havia subido sozinho até o último andar. Luz acesa. Portas abertas. Silêncio absoluto. Pensei que era defeito, deixei passar. Na noite seguinte, estava terminando de limpar uma das salas principais quando ouvi passos no corredor. Barulho seco, ritmado, como se alguém descalço andasse sobre azulejos molhados. Mas eu era a única ali. Olhei no relógio. 2h43, saí para o corredor. Nada. A luz de emergência piscava no fundo. Quando me virei para voltar à sala, a porta estava fechada. E eu tinha certeza absoluta de que havia deixado aberta. Meu carrinho estava lá dentro. Foi aí que começou a tensão. No terceiro turno, decidi levar um rádio de pilha. Algo para quebrar o silêncio, já que o sinal de celular mal funcionava ali. Na frequência AM começou a tocar uma voz sussurrada, distorcida, repetindo uma palavra. Paciente, 43, 43, 43. Desliguei o rádio na hora. Mas a palavra ficou ecoando na minha cabeça. E tudo que eu queria era saber o que significava. Minha curiosidade quase me matou. Faltavam 20 minutos pro fim do turno quando vi luz vindo debaixo da porta do bloco B. Aquela que me disseram para nunca ultrapassar. Era como se alguém estivesse lá dentro. E o mais estranho, havia sombras se movendo. "Tem alguém aí?" Minha voz tremeu sem querer. Nenhuma resposta. Só um arranhado fraco, como se unhas raspassem no metal. Me aproximei, empurrei a porta, e ela se abriu. O ar que saiu dali parecia mais pesado. Tinha cheiro de formol e ferrugem. No chão, pegadas descalças manchadas de uma substância escura. Eu segui. Não sei porquê. Alguma coisa me empurrava. Como se aquele lugar quisesse me mostrar algo. No fim do corredor, vi uma maca virada e uma cadeira de contenção com correias, ainda presas. As paredes estavam cobertas de anotações rabiscadas à mão, todas repetindo os mesmos números. 43, 06, DNM. Havia uma porta entreaberta com luz oscilando. Quando me aproximei, ouvi uma voz muito baixa vindo lá de dentro. Uma voz que parecia chorar. Eles disseram que era por bem. Eles disseram que eu ia melhorar. Senti um arrepio subir pela espinha. Empurrei devagar a porta e vi uma mulher, sentada no chão de costas. Cabelos ralos, corpo coberto por uma espécie de bata de hospital manchada. Ao meu lado, a temperatura caiu. Literalmente. "Moça, tá tudo bem?" Ela parou de chorar. A cabeça virou, mas o corpo não. Só o pescoço. E quando ela olhou para mim, os olhos eram totalmente brancos, sem pupila, sem nada. Só um brilho fosco, vazio. O experimento falhou. Ela sussurrou. "Agora é sua vez." Saí correndo.
Não lembro de ter respirado. Só parei quando cheguei ao saguão. As luzes estavam apagadas. Meu carrinho de limpeza havia sido jogado contra a parede. O rádio de pilha estourado no chão. E as portas de saída, trancadas. Tentei arrombar, gritei, bati. E então ouvi de novo. Paciente 43, localizada. Iniciar procedimento. A voz agora vinha de todas as direções. Como um alto-falante interno. A história que contam é que o Sanatório São Bartolomeu foi fechado por denúncias de experimentos ilegais em doentes mentais. Submetiam pacientes a sessões de privação sensorial, testes com drogas psicoativas, eletrochoque sem anestesia. Dizem que alguns pacientes foram dados como mortos, mas seus corpos nunca encontrados. E que o paciente 43 era uma mulher que desapareceu dentro do sanatório pouco antes do fechamento. O que eu vi naquela noite me assombra até hoje. Naquela noite, eu descobri que o medo tem cheiro. É como uma mistura de poeira velha, ferrugem e coisa morta. Aquilo grudou na minha pele, mesmo depois de dias tomando banho com sabão de pedra e álcool. E mesmo em casa, eu ainda escutava aquela voz. Paciente 43 localizada. Não contei, pra ninguém no início. Quem ia acreditar? Uma faxineira alegando que viu uma mulher de olhos brancos num sanatório abandonado, falando de experimentos secretos. Eu sabia o que pareciam. Mas eu também sabia o que senti. E o pior, sabia que havia deixado algo para trás. Meu crachá. O bendito crachá com chip de identificação. Sem ele, eu não poderia nem receber pagamento. E o encarregado da limpeza avisou. Se perdeu, volta lá e pega. Demorei 2 dias para reunir coragem. Voltei ao sanatório numa manhã chuvosa. O lugar parecia ainda mais abandonado à luz do dia. Paredes cobertas de musgo, janelas rachadas. Mas algo estava diferente. Havia marcas no chão. Pegadas frescas, barro seco. E junto à entrada do bloco B, uma mensagem escrita com o que parecia tinta vermelha. Você abriu a porta. Agora deve ouvir a verdade. Engoli seco, mesmo com o sol lá fora. Cada passo que eu dava para dentro do bloco B parecia mergulhar, num abismo. O ar era denso, as luzes não funcionavam. Usei a lanterna do celular. E foi aí que notei. Havia uma nova trilha. Uma linha fina de sangue seco que levava até uma escada lateral. Uma que eu não tinha notado antes. Ela descia. Respirei fundo e fui. A escada rangia sob meu peso. O som ecoava pelas paredes, como se o prédio estivesse vivo. Quando cheguei, ao subsolo, o sinal do celular sumiu completamente. O corredor à frente era revestido de azulejos cinzas, muitos já quebrados. As portas estavam trancadas com barras de ferro, como celas. Algumas tinham números, outras, apenas letras. Em uma delas vi algo que me paralisou. DNM. 43. A porta estava entreaberta. A luz da lanterna dançava nas paredes pichadas de símbolos estranhos. Em um canto havia uma cadeira de contenção virada, com correias arrancadas. E no chão, uma gravação. Sim, uma fita cassete. E ao lado dela, um gravador portátil coberto de poeira. Liguei. Paciente 43. Início do protocolo DNM. Sujeita apresentou resistência incomum à privação sensorial. Após 72 horas sem estímulos auditivos e visuais, começou a relatar vozes que vinham de dentro da própria mente. A voz do médico era fria, metódica. Testes com a substância Delta-Nox-Mente, DNM, causaram efeito colateral inesperado. A paciente desenvolveu a habilidade de prever falas antes que fossem ditas. Capacidade aumentou progressivamente até o colapso total do ego. Eu não sabia o que era pior, ouvir aquilo ou o silêncio depois. Mas então a voz da fita mudou. Era a paciente. A mesma que vi sentada no chão. Eles abriram a minha cabeça. Tiraram minha voz. Me deixaram presa entre os segundos. Agora, eu escuto tudo. Até você, que está ouvindo essa gravação. O gravador se desligou sozinho. Atrás de mim, a porta da cela se fechou com estrondo. Luzes vermelhas começaram a piscar no teto.
E por um momento, vi reflexos no espelho sujo, da parede, pessoas de jaleco passando rapidamente por trás de mim. Mas quando virei, não havia ninguém. De repente, um alarme começou a soar. Sirene baixa, grave, acompanhada de uma voz repetitiva. Fuga detectada. Sujeito 43 em deslocamento. Selar subsolo. Corri. Corri como nunca havia corrido. O corredor parecia infinito. Portas batiam sozinhas. Vozes murmuravam nomes. Senti algo encostar em meu ombro. Quando olhei, vi uma mão fina, quase translúcida, se desfazendo em poeira. Subi as escadas tropeçando, chorando. No topo, a porta havia desaparecido. Era como se o prédio estivesse me devorando. Quando finalmente consegui sair, ou talvez o prédio me deixou sair, já era noite. O tempo havia passado de forma estranha. Olhei no relógio. 3 horas. Haviam se passado, mas para mim pareceram minutos. Do lado de fora encontrei meu crachá pendurado num prego da cerca, como se alguém tivesse deixado ali de propósito. Naquela mesma semana, a prefeitura anunciou que o projeto de reativação do sanatório havia sido suspenso por riscos estruturais. Mas eu sabia. Eles sabiam. Alguém lá dentro ainda existia. Depois disso, comecei a receber cartas sem remetente. Dentro, frases recortadas de jornais antigos. DNM, a droga que prometia abrir a mente. Paciente 43 sobreviveu ao experimento? Sanatório São Bartolomeu encobriu desaparecimentos. Nunca tive coragem de contar isso para a polícia. Quem acreditaria? Mas deixo aqui o aviso. Se um dia você passar perto do antigo prédio do São Bartolomeu, evite olhar pelas janelas. E, nunca, em hipótese alguma, entre após a meia-noite. Porque talvez a paciente 43 ainda esteja esperando alguém para continuar o experimento, e da próxima vez, pode ser você. Se essa história te prendeu do início ao fim, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos relatos assustadores. Compartilhe com alguém que ama histórias de terror baseadas em fatos reais. E lembre-se, há lugares que nunca deveriam ser reabertos.